Oi, gente, olha eu aqui de novo. Aproveitei que Deus se lembrou de Juazeiro. Calor que tava absurdo, mandou chuva desde ontem. Isso proporciona para estudar melhor, para tudo melhor, inclusive para estudar. Hoje, domingo, início de semana, eu não podia deixar para amanhã de partilhar com vocês aquilo que eu estava estudando hoje. A gente nunca sabe de amanhã. Eu também não tenho essa preocupação se 100 pessoas vão assistir, se 10 vai assistir, porque se uma assistir e entender e algo mudar na visão, na vida dela, a glória é para Deus. Se 1000 pessoas assistirem e as 1000 forem impactadas com alguma coisa, a glória vai ser para o Senhor. A minha parte é só transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração, e hoje vamos resumir em Zacarias, um livro um pouco menos falado, mas assim, deixa eu fazer uma pequena introdução antes da gente ler o capítulo 4, que é o que importa, né? O que é que acontece? O povo, a começar pela liderança, tanto pintou e bordou, mas Deus, ele é misericordioso, mandou, além de Jeremias, outros profetas que aconselhavam. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso. É por aqui, o povo não obedecia. Então chegou a hora de parou a misericórdia, agora veio a consequência, no caso, o castigo mesmo. E um dos castigos foram serem... A cidade foi invadida, destruída, e o povo foi levado como cativo para a Babilônia, para outro país de cultura, tudo diferente do que havia ali em Israel. E Deus falou, 70 anos depois vocês vão voltar. Teve até alguns que disseram assim, não, Deus é bonzinho, mas não é assim não, viu, gente? Não é bem assim não. E quando completou 70 anos, como Deus falou, Deus levanta um persa, Ciro, né, que nem que Deus usa quem ele quer, não cabe. Gente, nunca é do jeito que a gente quer, resumindo. E aí libera o povo, e os primeiros que chegaram se alegraram, né? Viu tudo destruído, começou a reconstruir o templo, mas aí logo veio as palavrinhas contrárias, que é necessário a gente estar sempre orando para Deus ungir os nossos ouvidos, para Deus blindar os nossos ouvidos, porque é terrível. Então, parou-se a obra por 16 anos, e 16 anos depois, Deus, que ele é magnífico, levantou 2 profetas assim, que era uma dupla perfeita. Levantou Ageu, que ele era mais velho, mais duro, mais rígido, pegava no pé do povo, repreendia o povo. Vocês estão preocupados em reconstruir sua casa de vocês, só a casa de vocês, o templo aí abandonado. Apertava a mente do povo mesmo. Já Zacarias era esse mesmo propósito. Ele queria que o templo fosse terminado, mas ele já veio já com aquela visão mais... Deus deu a ele o dom de alegrar o espiritual, o emocional, para enfim chegar à força física da qual Ageu exigia e que precisava para poder terminar aquilo ali. E deu certo, gente. Em 4 anos aquilo ali foi concluído. Mas vamos para o que importa aqui no livro de Zacarias, né? Profeta, acho que ele era profeta e sacerdote também. Aí diz assim, ele mesmo conta. Ele teve 8 visões, e essa é a 4ª visão, é a que me chamou a atenção hoje. E o anjo que falava comigo e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo, presta atenção, gente, é importante. E eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Um vaso com azeite, no caso, no seu topo. Com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos. Um para cada lâmpada que estão no seu topo. Aí ele diz assim, e por cima, presta atenção, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto?
Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? Eita, que Jesus vai fazer, né, uns questionamentos com a gente que dá vontade de dizer assim, mas se eu soubesse estar te perguntando. Mas então, né, ele foi humilde. Aí ele respondeu: não, meu Senhor. E respondendo me dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o governador daquela cidade, daquilo tudo, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Dá para ver que Zorobabel estava mais na onda lá de Ageu, mas aí Jesus ele chegou, porque, gente, não dá, gente, o espírito sem o físico sem o espírito, eles têm que caminhar juntos. Mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Para adiantar, a gente segue lá para baixo, onde diz assim: respondi mais, dizendo-lhe, o 11: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Porque aí ele foi dar uma segunda olhada. Ele olhou assim por alto. Aí depois ele foi dar uma olhada e observou mais detalhes. E respondendo-lhe outra vez, disse: que são dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo de novo: não sabes tu o que é isso? Olha, eu dou risada, gente, porque é séria a coisa, né? Mas só rindo. Eu disse: não, meu Senhor. Aí ele explicou: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Mas assim, vamos lá, o que importa, vamos montar esse quebra-cabeça. Ele era acostumado, gente, a trabalhar nesse serviço, que funcionava de que forma? Acho que é universal, né? Que tem aquele símbolo do castiçal com 7 lâmpadas, né? Castiçal com 7 lâmpadas. E ali, ele era muito grande, era alto, bem alto. Inclusive, quando eu visitei o Templo de Salomão, eu pude ver como ele era bem grande. Então, ele era abastecido por balde. Pelo quê? Ele era abastecido por azeite para iluminar o ambiente. E era um processo humano, braçal. O azeite, a azeitona, ela era colhida, ela era moída, ela era filtrada para poder encher os... Tinha um processo, um tempo para cada processo. Aí enchia os baldes para poder encher essas lâmpadas. Mas na visão aqui, ele primeiro viu o castiçal, o vaso, as lâmpadas, os canudos. E depois foi que ele viu por cima 2 oliveiras ligadas direto no vaso de azeite. Entendeu? O que estava acontecendo aqui? O azeite, nessa visão dele, estava vindo direto das árvores acima dos castiçais. E ali jorrava, passava pelo tubo, cada tubo ligado para uma castiçal daquele, e vinha direto, derramava direto, vinha direto do céu. E depois ele ainda observou que era um azeite dourado, era algo assim novo para ele. E eu vejo assim, porque eu mesmo já li esse texto e não havia entendido, porque eu estava fazendo a mesma coisa que ele fez. Ele estava olhando de baixo para cima. E o que Deus queria mostrar para ele era de cima para baixo. O que Deus queria traduzir com tudo isso é que é de cima para baixo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a gente busca as coisas da terra esperando o céu ser acrescentado. E era assim que Ageu queria, que brotasse do povo a vontade de fazer a obra, a força para fazer a obra. Aí Deus vem e usa Zacarias para dizer: não,
A força vem de mim. O material que precisar, autorização, tudo vai vir de mim. Se vocês confiarem dessa forma, enquanto vocês estiverem olhando da força de vocês, né, de baixo para cima, e não vai acontecer. Vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, vai ser por força e vai ser por violência, como é citado aqui no versículo 6. Mas não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Se eu pudesse dar um tema a essa palavra, seria assim: deixe Deus ser Deus e fazer a parte de Deus, que fica muito mais fácil. Deixa Deus ser Deus, que Ele traz pronto. E não é só pronto, Ele traz puro, refinado como ouro, Ele traz melhor. Meu Deus, é até por isso que o anjo ficava assim: tu não tá entendendo mesmo? É porque depois que a ficha da gente cai, a gente diz assim: rapaz, estava na cara isso daqui o tempo todo. Eu tô lutando do meu jeito, usando a minha força, usando o meu grito, usando minhas estratégias. Mas a partir do momento que eu respirar e confiar em Deus, até porque o templo é dele, por ele, para ele, tudo. Ele vai entrar com todo o recurso, que é sempre melhor e mais rápido e mais eficaz que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pelas nossas palavras, não é pela nossa força. Não! Se for necessário palavra, Ele é quem vai trazer as palavras certas. Se for necessário força, a gente tem que entender que a força vai vir dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele olha de novo pela segunda vez, aí ele começa a perceber: meu Deus, eu estava olhando errado. Por isso que eu não entendia. É você pegar o quebra-cabeça e montar as peças erradas. Mas como você começa a achar certinho, aí encaixa tudo perfeitamente. E ele ali estava sendo trabalhado, ensinado, aprendendo, para depois ensinar a Zorobabel, governador, ao seu colega Ageu, e juntos aí agora eles iam transmitir a fórmula certa para animar o povo, para tirar o povo de focar em trabalhar só em casa e desistir do tempo, que o povo dizia: ainda não é tempo de reconstruir o tempo. É o tempo, quando chega o tempo, Deus mexe em tudo que for necessário, mas o que ele determinou vai ser determinado. E se ele não me permitir dormir ouvindo esse barulhinho da chuva, mas antes eu gravar esse vídeo para deixar para você, e você tá entendendo o que ele tá dizendo, é porque chegou o tempo de completar o que terminou. Não, o que parou, e por ter parado, você achou que terminou. Não, é hora de retomar, mas tem que retomar da forma certa, que é de cima para baixo. E não de baixo para cima. E não querendo ajudar Deus te ajudar, criatura. É deixando Deus ser Deus e fazer o que só Ele pode fazer e usar quem, quando e como Ele quiser. Descansa, sossega de novo em nome de Jesus. Olha, eu ainda vou gravar outros vídeos sobre isso, sobre deixar Deus ser Deus e não ficar ajudando Deus, ou simplesmente abandonar. Não, priorizar, organizar e buscar a estratégia certa. E a infalível é deixar Deus ser Deus. Abrir os olhos, os ouvidos, o coração
e deixar ele conduzir, ele direcionar, porque ele fala passo a passo. Quem é mais íntimo sabe, é passo a passo. É só ir perguntando com calma e querendo ouvir, porque tem que querer ouvir. Não basta porque falar, ele fala o tempo todo, mas se a gente quer ouvir, aí a gente vai conseguir completar em tempo recorde e vai sair muito melhor do que você pensou que ia ser. Ora a Deus, busca de Deus, não é por força, não é por violência, não é pela força do próprio braço, é pelo Espírito de Deus. É de cima para baixo. Não precisa colher azeitona, amassar azeitona, espremer azeitona, filtrar azeitona, carregar balde de azeite para encher de um. Confia que ele tem poder para plantar acima dos candelabros. Aleluia. Não só uma, como duas. Você prestou atenção que é dobrado? Tudo é dobrado quando é com Deus. E ainda ligou, eram quantos? 7 castiçais. Então eram 7 tubos. Para cada problema, uma solução. Tempo recorde para agilizar a coisa. Não acaba nunca. Cor de ouro, tudo de melhor qualidade. É fácil falar e difícil colocar em prática, eu sei que é. Mas se você tomar consciência hoje, Deus, chega, eu não vou mais debater. Eu não vou mais usar do meu jeito, eu vou deixar que o Senhor faça do seu jeito. Certo? E não é dormir, não. Não, é colocar mãos à obra, mas do jeito certo. É esperar a instrução de Deus de como fazer, de que forma fazer, que hora falar, que hora calar, que hora recuar, que hora chorar, que hora rir, que hora ir, que hora voltar. E não tem erro. É vitória na certa. Essa é a palavra. Que Deus continue sendo eternamente louvado. Amém?